Boa tarde. Hoje é sábado, dia 16 de novembro de 2019. E começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, os acontecimentos. E quando a gente fala de mundo, olha que a coisa está pegando fogo. A gente fala do nosso vizinho aqui, a Bolívia, que logicamente as pessoas dizem que não, mas foi um golpe que aconteceu na Bolívia. O Evo Morales, logicamente, deixou o país. Hoje ele está no México, né? Ele conseguiu um asilo no México, mas está tentando um acordo com as Nações Unidas para rever o seu caso. Mas, na verdade, ele também tem culpa, a gente vai falar sobre essa questão. Em contrapartida, no Chile, a onda de protestos continua, mas o que acontece no momento é o seguinte: as denúncias que vêm do Chile é que a polícia chilena truculenta, ela está atirando contra o rosto dos manifestantes e muitas pessoas estão ficando cegas, exatamente isso. E como diz, né, um colunista do La Nación, ontem num artigo dele no principal jornal do Chile, o Dr. Xavier Águila, ele disse o seguinte, que o presidente Piñera está mergulhando os sonhos dos chilenos na escuridão, fazendo uma alusão a essas pessoas que estão ficando cegas com esses tiros, né? A bala de borracha, ela causa danos, sim, e realmente danos irreversíveis, como é o caso dessas pessoas, estudantes, principalmente, que estão perdendo a visão, quer dizer, uma calamidade no Chile. Em contrapartida, indo lá para os Estados Unidos, o Donald Trump começa a ficar pressionado, porque ontem aconteceu a segunda audiência pública nos Estados Unidos, né, reunindo elementos para o impeachment contra o presidente, e ontem o depoimento da ex-senadora dos Estados Unidos esquentou a situação, a gente vai falar sobre isso. Então, aí você está vendo a senadora, ex-senadora, e ela atacou o Trump, fez colocações muito comprometedoras do presidente americano, e a gente também vai falar sobre isso. Então, politicamente, há um desequilíbrio no planeta, logicamente, as pessoas tentando, né, se resolverem, mas enquanto os dirigentes procuram saídas, a situação é bem complexa. E para falar sobre isso, eu convidei, claro, ele é um cientista político, se formou nos Estados Unidos, ele está aqui comigo, Evandro Migotti. Nós vamos conversar sobre tudo isso que está acontecendo no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, enfim, essa onda de mudanças, alterações, fraudes na Constituição, porque, na verdade, de acordo com a Constituição da Bolívia, a então senadora que assumiu, ela não poderia ser a presidente do país. A gente vai falar sobre isso, quer dizer, é um assunto complexo, mas que você possa acompanhar o nosso programa. Em contrapartida, lá nos Estados Unidos, ela já está ao vivo com a gente, ela é uma fotógrafa premiada, a gente está falando dela, e a gente vai mostrar, né? A Renata Oliver. A Renata está aí. Tudo bem, Renata? Tudo jóia, Walter? E a Renata que se prepara para passar o Natal com a família. 20 anos depois, ela está vindo para passar o Natal com os familiares. A Renata, que viajou o mundo, cidadã do mundo, uma fotógrafa que ganhou prêmios, que é convidada para os principais eventos nos Estados Unidos. Enfim, Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? Esse é o programa Mundo Afora, os acontecimentos nós vamos pontuar aqui, porque politicamente o planeta entra numa situação bem crítica, né? Os Estados Unidos, a Bolívia, o Chile, que era modelo para muitos economistas, muitos presidenciáveis que tinham o Chile como modelo, então, logicamente, todos esses critérios vieram por terra, e a gente vai comentar sobre isso. Vou cumprimentar o meu convidado que está aqui no estúdio. Ele é cientista político, se formou nos Estados Unidos. Ele, inclusive, trabalhou na primeira campanha que elegeu o presidente Barack Obama, que ele estava lá nos Estados Unidos,
hoje no Brasil, é um consultor de inglês no Brasil, é o Evandro Migotti. Boa tarde, Evandro. Tudo bem com você? Boa tarde, Walter. Boa tarde ao pessoal de casa, o pessoal da TV Poços. É um prazer estar aqui novamente. E Evandro Migotti, a situação está crítica, né? A Bolívia, o Chile, os Estados Unidos, quer dizer, são situações, países diferentes, constituições diferentes, mas que esse processo democrático é bem complexo nesses países, a gente vai falar disso, mas vamos complementar, trazer aqui para participar da gente, no nosso comentário, a Renata Oliver. Renata, obrigado pela sua participação. Em que ponto dos Estados Unidos você está, Renata? Tudo bem? Oi, Walter. Obrigado você por convidar-me. Eu estou em Nova York. Nova York, a cidade do sonho dos brasileiros, né? Nova York tem muitos brasileiros. E queria aproveitar e mandar um abraço para a Nice. Nice Monteiro, que está nos acompanhando. Nice, minha irmã, um beijo para você. Está lá em Nova York assistindo o nosso programa, assistindo a Renata. Agora, Renata, 20 anos depois, você vem ao Brasil para passar o Natal com a sua família. Como é essa emoção, Renata? É isso aí, Walter. Eu saí do Brasil em 1999, já vai fazer 20 anos e eu, infelizmente, não pude voltar ainda para passar o Natal. Esse vai ser o meu primeiro Natal em 20 anos e a emoção está muito grande de rever a todos, passar as datas comemorativas, que por mais que a gente se comunique por telefone, não é a mesma coisa. Logicamente, tem o Skype, tem todos esses procedimentos que alivia a saudade, mas eu acho que o abraço, o calor humano, né? Aquele contato, o tato, tocar, é imprescindível, nada substitui isso. Não é verdade, Renata? Realmente, não tem nada como a sua família, ainda mais numa data especial como essa. Por mais que você vê vídeo e fala, você quer estar com eles, abraçar, contar tudo, sua vida, mas pessoalmente, cara a cara, né? Então, voltar vai ter uma emoção muito grande. Sempre é bom voltar ao Brasil, mas nessa época vai ser muito importante para mim. Agora, Renata Oliver, fala do seu trabalho como fotógrafa. A Renata participa daquela Fashion Week que acontece em Nova York, viaja fotografando. Como está seu trabalho, Renata? Então, Walter, eu sou fotógrafa também, já faz uns 15 anos. Meu trabalho está indo super bem. Nesse último ano, eu comecei a trabalhar com grandes companhias como o Walmart, o Amazon, e eu sempre faço Fashion Week. Fui convidada para o Fashion Week esse ano em fevereiro em Londres, e o trabalho está indo super bem, crescendo cada dia mais, e graças a todos vocês que me ajudam no Facebook, no Instagram, mas muito bem. Bom, a Renata tem uma campanha que é muito importante, que ela está trazendo brinquedos, e paralela a essa campanha, a semana passada no programa, eu falei das 140 crianças que estão em Moçambique, num campo de refugiados, e que o missionário de lá ele me pediu ajuda. E essas 140 crianças estão vendo. Então, o programa Mundo Afora, o meu blog, iniciou uma campanha para ajudar essas crianças para um Natal importante. Lá nos Estados Unidos, a Nice também vai participar desse evento. E, Renata, você também, a gente vai dar as mãos e participar disso, né, Renata? A Renata vai integrar essa campanha de ajuda a essas crianças lá em Moçambique, não é isso, Renata? É isso. Walter, eu quero abraçar essa causa como se fosse minha também, fazer campanha para a gente poder ajudar com alimentos, comida, brinquedos, tudo que essas crianças precisarem. Exato. E essas crianças de Moçambique, para quem não viu, são 140 crianças. A maioria, os pais foram mortos no Congo, porque no Congo há uma guerra de 23 anos. Né? Então são os rebeldes, os milicianos, então eles atacam aldeias em busca de minérios, matam pessoas, estupram, e essas crianças conseguiram fugir para Moçambique, e esse missionário, junto com a irmã dele, eles levaram essas crianças, então elas precisam de remédios, brinquedos, alimentos, então eles mandaram um vídeo. E o programa Mundo Afora, junto com o blog, junto com vários brasileiros nos Estados Unidos, na França também, na Itália, brasileiros se prontificaram a ajudar. Nós vamos nessa campanha para fazer um Natal
digno para essas crianças que merecem, porque são crianças que não têm pais, não têm mães, e os sonhos dessas crianças ficam ameaçados de ser complexos. Renata, você também tem uma campanha de brinquedos, não é isso? Sim, isso, Walter. Eu iniciei uma campanha já faz um mês que eu coloquei na internet para pessoas doarem brinquedos que eu vou estar levando daqui dos Estados Unidos. Brinquedos para meninos, meninas, algo simples, mas que possa fazer diferença, porque muitas crianças vão dormir na noite de Natal sem ter um brinquedo. Então, a minha meta é levar 100 brinquedos para o Brasil ou para mais. Já tenho 58 pessoas que já doaram. E se não conseguir todas as pessoas, eu vou doar o que faltar, mas eu vou levar 100 brinquedos. Bom, nós estamos falando com a Renata Oliver. Renata Oliver é fotógrafa nos Estados Unidos e é uma pessoa que está sempre atuante, participando aqui pela primeira vez no nosso programa Mundo Afora. Bem-vinda, viu, Renata? E a gente sempre vai solicitar a tua participação. Mas, Renata, dentro dos Estados Unidos, nesse contexto dos Estados Unidos, deixa eu conversar aqui com o Evandro Migotti, que é um cientista político. Ele se formou em ciências políticas nos Estados Unidos, trabalhou na primeira campanha que elegeu o Barack Obama, enfim, todo esse contexto político. Agora, voltando à realidade do atual presidente, o Donald Trump, o Migotti, a situação se complica. Como que você sente com esse depoimento ontem da ex-senadora na segunda audiência pública que aconteceu ontem lá no Senado, né? E foi muito confuso, muito diz, vocês estão vendo aí, é a senadora Yovanovitch. Yovanovitch, ela foi ex-senadora, ela representava os negócios dos Estados Unidos na Ucrânia, e na Ucrânia, onde está, assim, exatamente a Ucrânia hoje, o presidente da Ucrânia, logicamente, é o pivô de toda essa confusão, não é isso, o Migotti? Exatamente. A crise estourou porque existem relatos, da minha parte, muito bem comprovados, de que Donald Trump usou de uma chantagem. Ele segurou ajuda militar internacional para a Ucrânia em troca do governo ucraniano investigar o seu maior rival, que as pesquisas estão projetando, Joe Biden, o ex-vice-presidente americano. E a gente já conversou sobre isso, o processo de impeachment, apesar dele ser um processo fundamentado na legalidade, ele é também um processo político. E essa semana houve algumas audiências públicas, né, inclusive chamaram os representantes americanos, e aí nós estamos falando não de políticos eleitos, mas de servidores públicos, embaixadores, o responsável por defender os interesses americanos, não só na Ucrânia, mas na região do leste da Europa. E esses dois senhores e essa senhora foram no Congresso americano muito parecido com o brasileiro, existe uma casa com um número maior de representantes e também existe um Senado. Isso tudo está acontecendo no que seria o equivalente da Câmara dos Deputados, eles chamam de House of Representatives. O que aconteceu? Esses dois senhores e essa senhora, de uma maneira muito técnica, não de uma maneira política, apesar da narrativa que os republicanos vêm tentando emplacar, relataram o passo a passo de como ocorreu ou como teria ocorrido essa chantagem. Lembrando que, pela Constituição americana, um país externo não pode interferir e especialmente o presidente não pode pedir para que haja uma interferência no processo eleitoral, no processo democrático do país. Isso é visto com muitos maus olhos. Então, na Câmara dos Deputados, novamente reforça a tese de que Donald Trump, sim, cometeu crimes passíveis de impeachment. Agora, esse é o fundamento jurídico, o que acontece na esfera política, porque o impeachment ele começa com um fundamento jurídico que abre um julgamento, abre uma investigação, essa investigação na Câmara dos Deputados, ou equivalente a ela, depois é referendada ao Senado, para que sim o Senado faça o julgamento. O Senado, nesse caso, faz uma sessão especial liderada pelo presidente da Suprema Corte, e é no Senado onde acontecerá o julgamento. Na Câmara é a investigação. Durante a investigação essa semana, ficou cada vez mais claro que Donald Trump solicitou e fez essa chantagem, o famoso toma lá da cá, para prejudicar um dos seus potenciais rivais.
O que isso acontece? Isso fortalece o caso do Partido Democrata, que quer ver o impeachment e quer derrubar Donald Trump, porque acha que Donald Trump extrapolou qualquer limite constitucional que caberia ao presidente, mas ainda cabe ao Senado fazer esse julgamento. E no Senado a gente sabe que os republicanos detêm a maioria e, ao meu ver, os republicanos têm uma coesão partidária muito grande. Então ainda não se fala de senadores republicanos, porque o que vai determinar são os senadores republicanos, ainda não se fala de senadores republicanos debandando ou questionando ou então deixando vazar para grandes veículos de mídia de que não estão mais apoiando Donald Trump. Então a probabilidade ainda é que essa investigação seja referendada ao Senado e o Senado arquive essa investigação e Donald Trump continua no poder. Lembrando que o favor que o Donald Trump pediu foi para o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Ele foi eleito recente, ele era um humorista no país, um humorista muito bem sucedido e conseguiu chegar à presidência. E ele tem uma amizade, né, pessoal com o Donald Trump, logicamente o Donald Trump fazendo uso do seu poder como presidente, logicamente rompendo, né, burlando a Constituição americana, ligou para o presidente da Ucrânia pedindo um favor de investigar o filho do Joe Biden, que é um dos seus principais rivais nas próximas eleições de 2020, tentando complicar. Quer dizer, esse procedimento do Trump complicou a situação dele, então está sendo aberto um processo de impeachment, né? Isso complica a corrida eleitoral, quer dizer, não vai favorecer os adversários do Trump, pelo contrário, ficou uma situação embolada e 2020 tudo que parece vai ser muita confusão, né, nessa situação. Mas deixando a presidência, voltando para o imigrante nos Estados Unidos, retomando a conversa com a Renata Oliver. Renata, você enquanto imigrante, se locomovendo, você é uma pessoa que não tem problema, você tem documentos, quer dizer, você está fora da linha, né, que está no olho do furacão. Então a gente vê que cada vez mais, para o imigrante nos Estados Unidos, que não tem documentos, a situação está se complicando, as pessoas não veem mais aquela luz no fim do túnel para conseguir um green card, ou seja, quem tem, agradeça, porque quem está na fila de espera, cada vez mais a situação se complica, não é isso, Renata? Infelizmente, a coisa ficou bem pior nos últimos 2 anos. Conseguir a cidadania está uma coisa quase impossível. Ele fez tudo mais difícil para o imigrante aqui. Então, as pessoas têm medo de dirigir sem carteira, que é uma coisa que as pessoas dirigiam com carteira internacional, mas virou uma coisa assim perigosa agora, porque a polícia pode pegar e deportar. Exato. E outro detalhe também, tem um visto especial que é visto para causas extraordinárias, assim, pessoas que se destacam nos seus países, mesmo a concessão desse visto está complicado. O Trump pediu para barrar, para segurar, ou seja, gente, a situação está cada vez mais complexa. Então, por exemplo, mesmo pessoas que estão nos Estados Unidos trabalhando que não têm documento, então agora, para uma audiência na imigração, o primeiro procedimento que a imigração pede para o solicitante que aplicou para conseguir o green card é se ele tem um seguro saúde que vai garantir ele no país. Quer dizer, é complicado isso, né, Renata? Porque não é fácil manter um seguro saúde dentro dos Estados Unidos, quer dizer, então se não tiver esse seguro, não vai conseguir esse green card, quer dizer, vai se complicando cada vez mais para o imigrante, não é verdade? Realmente, a coisa complicou. Seguro aqui é muito caro, são quase $1.000 por mês, que para um imigrante é muito difícil de manter. E para pegar o green card, e tanto para a cidadania, quem já tem green card, eles estão barrando. Se você pegou alguma ajuda do governo, você imediatamente já é negado a cidadania. Então, está bem complicado. Agora, Evandro Migotti, você que morou nos Estados Unidos, vivenciou esse complexo mundo da imigração. Quando eu falo complexo, porque a cada dia as leis mudam nos Estados Unidos. O que se podia há 5 anos atrás, hoje não pode mais. Então, quer dizer, as pessoas que estão no corredor de espera,
a todo momento elas são surpreendidas, dormem com uma situação e acordam com outra. Agora, Evandro Bigotti, na esfera política, o Donald Trump, assim, o DACA, que era aquela medida que o Obama assinou, que favorecia aquelas brasileiros que chegaram menores de idade no país, acompanhando os pais. O Trump, quando ele assumiu, ele revogou essa medida do Barack Obama, ou seja, 800 mil jovens nos Estados Unidos hoje não sabem o que vão fazer, porque eles estão totalmente perdidos diante de uma situação que cada vez mais vai afilando. Como é que você vê? O Trump, ele tem todo esse poder, não teria que passar para o Congresso, ele tem essa autonomia de assinar essas medidas que vai cada vez mais complicando para o imigrante no país? Uma excelente pergunta. Vamos por partes. O presidente americano, ele detém muitos poderes, mas os poderes dele são limitados. E você claramente falou, e está correto, que a maioria dos poderes pertencem ao Congresso americano. Tanto que a Constituição americana, ela é muito clara. Os poderes que não estão enunciados para o Executivo pertencem ao Legislativo ou então aos Estados. A questão do DACA é uma questão que foi judicializada. O que eu quero dizer com isso? Ela está correndo nas cortes e, inclusive, é pauta de uma próxima audiência na Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana trabalha de uma maneira muito diferente da nossa Suprema Corte, só para o pessoal de casa conseguir entender algumas coisas. Você não vê, por exemplo, membros da Suprema Corte Americana dando entrevistas ou com opiniões públicas amplamente divulgadas. Ela é uma corte constitucional, não existe também foro privilegiado. Então, dadas essas diferenças, a Suprema Corte Americana, que hoje detém uma maioria conservadora, uma pequena, são 9 membros, é mais ou menos 5-4, 6-3 para a ala conservadora. Isso não é garantido, já houve exemplos de que a ala conservadora não conseguiu se manter coesa em algumas questões, e o DACA ele está na pauta da Suprema Corte, e a expectativa dos especialistas que acompanham a Suprema Corte Americana é de que ele seja sim declarado como ilegal. Isso é claro, nós não concordamos com isso, a gente gostaria que os imigrantes tivessem a maior oportunidade possível. Eu mesmo já fui imigrante, então não estou falando do que eu gostaria que acontecesse, eu gostaria pelo contrário, que os imigrantes tivessem a oportunidade de ingressar ao país e contribuir para o país, como os imigrantes vêm feito na longa história dos Estados Unidos, mas a expectativa é que o DACA sim seja declarado anticonstitucional pela Suprema Corte Americana, o que fortaleceria ainda mais a posição de Donald Trump, especialmente junto com a sua base. Vamos entender agora, o ano que vem é um ano eleitoral. Donald Trump, aonde está a sua base? É igual ao Brasil, onde tem uma maioria na população que decide o presidente? Não. Ela é um colégio eleitoral, então são 50 eleições simultâneas e depois tem um cálculo para estabelecer quem é o presidente. A base de Donald Trump está exatamente nesse pessoal. Interior dos Estados Unidos, com baixa educação, com amplos preconceitos, não somente contra imigrantes, mas contra outras minorias também. E qualquer medida que Donald Trump possa subir no palanque e bravejar de que ele está protegendo os Estados Unidos, mesmo isso não sendo verdade, ajuda as chances eleitorais dele. Então, a situação está realmente muito complicada para o imigrante. Pois é, nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora, nós estamos com a Renata Oliver, ela está lá nos Estados Unidos. Renata, eu vou só chamar um intervalo e eu vou deixar uma pergunta para você. 20 anos sem passar o Natal com a família. Então a Renata é de Poços de Caldas, a família dela é daqui, né, Renata? Então a família dela está assistindo o programa. Um abraço a toda a família da Renata Oliver. Renata, a pergunta que eu deixo para você, você vai responder depois, é o seguinte: que Natal é esse? Muitos presentes, com certeza a bagagem vem com muitos presentes. Eu lembro que a Nice, a minha irmã que mora nos Estados Unidos, o primeiro Natal que ela enviou para o Brasil foi presente para toda a sobrinhada. Então, o que fez? Toda a sala da casa, imagina, Renata, os sobrinhos foram todos tirados, levados para um outro local, que era uma surpresa, e foram colocados todos os presentes na sala da casa. Tinha presente para tudo enquanto, presente que você pudesse imaginar, brinquedos. E aí chamaram as crianças. Foi uma festa assim, inesquecível para todos eles que a Anice proporcionou. Foi o primeiro Natal, um dos primeiros natais dela fora do Brasil. E com certeza, Renata, eu não estou te induzindo a fazer isso, claro, evidente, mas a família que se prepara, porque quando o imigrante vem
para passar o Natal, gente, é um Natal daqueles. A gente volta daqui a pouco, até já. Pois é, nós estamos aqui, esse é o programa Mundo Afora, nós somos com a Renata Oliver lá nos Estados Unidos, e eu deixei uma pergunta para a Renata, encerrando a nossa entrevista. Renata, então, esse Natal, seu 20 anos, você passa o primeiro Natal depois de 20 anos com a família, muitas, quer dizer, lógico que você não vai falar surpresas, evidente, mas algumas surpresas nesse encontro, chegando a Poços de Caldas, Renata? Sim, eu já venho preparando essa viagem já faz 6 meses. Muitos presentes, já comecei a fazer as compras há meses atrás. Quero levar para todo mundo uma lembrancinha, encontrar meus amigos de escola, já liguei, quero marcar. Então vai ser uma viagem bastante emocionante. Ô, Migote, quando o brasileiro fala, estou levando uma lembrancinha, olha, é uma lembrança abastada, viu? Vamos colocar assim. Mas, Renata, é legal. Então, o seu trabalho, alguma exposição, o que você pode dizer para a gente encerrando aqui? Alguma coisa que você queira falar, deixar aqui, fique à vontade. Então, eu quero lembrar da minha campanha. Se alguém quiser ajudar, por favor, entre em contato comigo, com o Walter. Toda doação ajuda. O meu trabalho, se vocês quiserem seguir no Instagram, no Facebook, é só procurar Renata Oliver e vocês acham. Tá. Ô, Renata, então, olha, um abraço para você, aproveitando, um abraço para a Nice também, a Nice está assistindo o nosso programa lá na cidade de Monverno, beijo para você, Nice, para todo o pessoal aí. Renata, obrigado aí pela tua participação, viu? Quer deixar abraço? Tua família está assistindo, hein? Vai despedir sem abraço. Obrigado, Walter. Eu queria deixar um abraço para minha avó e para o meu tio Rogério, para minha tia e para todos os meus amigos que tomaram tempo para assistir. E logo eu chego, já estou chegando. Renata, bem-vinda ao Brasil, 20 anos depois de passar o Natal com a família. Renata, um abraço para você. Renata, e a gente, você estando aqui no Brasil, você vem no estúdio aqui participar do programa ao vivo. Um abraço, viu, Renata? Um abraço. Pois é, essa Renata Oliver está lá nos Estados Unidos, em Nova York, falando ao vivo com a gente. E, Migote, a gente mudando agora o foco, a gente falou sobre os Estados Unidos, a gente vai para o Chile, que o Chile também está uma situação crítica. O Chile é uma situação bem complicada. Você está vendo as manifestações, e aí os jovens, e o artigo do Dr. Javier Águila, né, ele é o diretor do Centro de Pesquisas em Religião da Universidade Católica de Maule, ele escreveu um artigo no La Nación, na edição de ontem. La Nación, um dos principais jornais do Chile, e ele usou no seu artigo com o título Sonhos na Escuridão e Memórias dos Cegos, alusivo ao livro do Jacques Derrida, que é um grande escritor chileno, e nesse artigo ele faz uma crítica ao governo chileno e à truculência da polícia, que tem atirado balas de borracha contra o rosto dos manifestantes, e muitas pessoas ficaram cegas, estudantes estão ficando cegas, e no artigo o Dr. Xavier ele diz que trata-se, se referindo ao Piñera, o presidente, que é um governo surdo, cego, soberbo, inepto e incompetente. Palavras do médico. Como que você vê essa situação, Migote? A situação no Chile, para mim, ela tem algumas semelhanças com o que aconteceu no Brasil em 2013. Porque o que aconteceu no Chile? Tentaram subir a passagem do metrô em alguns centavos e isso foi o estopim. Mas desses protestos muito focados na agenda da passagem do preço do bilhete do metrô, a pauta expandiu para a desigualdade que acontece no Chile. E aí algumas coisas que a gente pode relatar como importantes. Primeiro, o Chile venha sido apontado como um milagre econômico e agora essa narrativa cai por terra, porque se é um milagre econômico, por que as classes médias que tendem a querer a estabilidade estão se aderindo aos protestos?
protestos, porque os protestos também não são somente de uma esquerda violenta. Há esquerda violenta e essa violência tem que ser repudiada, não se deve protestar de forma violenta de maneira alguma, mas por um outro lado também há outras pessoas que aqui diríamos pessoas de bem, protestando porque no Chile o que aconteceu? O crescimento econômico chileno beneficiou os mais ricos desproporcionalmente e não beneficiou a classe média, e a classe média é a que garante a estabilidade num país. Então a gente vê um modelo econômico fracassado, um modelo econômico da Escola de Chicago, a Escola de Economia de Chicago, que tanto nos países desenvolvidos onde ele foi implementado, gerou protestos, não da mesma escala, não da mesma maneira, não no mesmo horário, mas agora no Chile, um país onde era visto como um exemplo a ser seguido economicamente, a situação é outra. Por quê? Porque a classe média sente que o crescimento econômico não é compartilhado com ela. E a classe média é a classe que sustenta a estabilidade em qualquer país. Então, se ela não tiver a sensação de que a sua qualidade de vida está melhorando, que ela vai conseguir proporcionar para os seus filhos e netos condições melhores que ela teve, a classe média entra em rebeldia. E isso causa uma instabilidade política muito grande. Agora, você até colocou, o Chile até então ele era referência, ele era modelo nos comentários de analistas políticos, até de presidentes. Olha, o Chile, quer dizer, o Chile era a bola da vez, que na verdade é um império que se dilui, né? Que na verdade era uma carcaça, era um invólucro, e você logicamente não tinha substância alguma, então ele se diluiu no protesto das pessoas nas ruas, as aposentadorias que não conseguem acompanhar a situação do país, ou seja, hoje uma aposentadoria, ela chega da metade à metade, quer dizer, a pessoa não tem nem condições de comprar absolutamente nada, quer dizer, o povo vai às ruas, quer dizer, toda a promessa, né, de um Chile que era modelo para o mundo se diluiu, né? Se dilui na surpresa, se dilui também nas colocações, né, que até exageradas de uma situação que a gente vê hoje que não é bem assim. Agora o Pineira ele decretou 3 medidas agora. Eu gostaria que você falasse dessas medidas. Será que essas medidas dele vão funcionar? Eu gostaria que você citasse essas medidas, Migotti, que é importante. Perfeitamente. Pineira, 3 dias atrás, ele propôs 3 acordos nacionais. O primeiro acordo é uma repudiação total de toda e qualquer violência. Isso, é claro, que é benéfico para o país. Ninguém quer violência, tanto dos protestantes de extrema esquerda que estão protestando, quanto da polícia, que está agindo de uma maneira truculenta e disparando bala de borracha em olho de protestantes. Isso não é a maneira de você lidar com protestos. A maneira de você lidar com protestos é estabelecer diálogos, determinar responsabilidades, limites. Olha, vocês podem protestar de maneira pacificamente. A partir do momento que tiver violência, nós vamos agir contra aqueles que foram violentos. Eles estão atirando em gente que estava protestando pacificamente. Então é claro que a primeira medida ela faz sentido. Resta saber agora se a população vai aceitar. Eu tenho minhas dúvidas. A segunda medida é um pacto nacional para combater a desigualdade. E aí eu acho que ele vai no cerne da questão. Resta saber também se a população vai entender isso como uma medida de boa fé ou se isso é somente um paliativo para apaziguar os ânimos. E a terceira e última medida, e essa me preocupa um pouco, é que ele propõe uma nova Constituição, fazer uma Assembleia Constituinte com plenos poderes para reescrever a Constituição do Chile e depois referendar essa Constituição do Chile através de um plebiscito. Aí me preocupa por alguns motivos. Primeiro, nós estamos vivendo em uma onda de polarização e antagonismo e radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda. Então, como que a população vai eleger representantes constituintes que vão conseguir se reunir e de uma maneira muito inteligente traçar os passos do país pelos próximos 30, 40, 50, 100 anos, que é o que a gente espera de uma Constituição. Isso é improvável. Após isso, como que uma Assembleia Constituinte vindo logo após uma série de protestos vai conseguir ter a legitimidade para propor aquilo que é necessário ao país? E como que ela não vai ser influenciada pelo jogo político do dia a dia, do toma lá da cá, do eu contra eles, eles contra eu e vice-versa? Então, são 3 medidas que foram propostas
impostas pelo governo Pinheira e são 3 medidas que têm um perigo muito grande porque elas podem degringolar. A primeira é simples, é um pacto contra a violência. E isso todos nós podemos concordar. Violência não cabe em qualquer lugar. A gente precisa começar a dialogar e entender tanto o outro lado de uma maneira muito respeitosa, para que isso se acarrete a um progresso maior. A segunda é uma medida que me parece um marketing, porque como que o Chile, que vem fazendo uma movimentação econômica para justamente não ter uma distribuição igualitária entre os benefícios do crescimento econômico, vai fazer isso agora a toque de caixa. E a terceira é uma medida perigosa, que é a convocação de uma Assembleia Constituinte para reformular a Constituição. Ok, esse é o programa Mundo Afora, a gente está falando sobre o Chile, e a gente vai sair um pouco do Chile. Vamos falar de uma fatalidade que infelizmente aconteceu essa semana. A gente vai para a Holanda agora. A gente falou dos Estados Unidos, viemos para o Chile. Agora vamos para a Holanda, porque na Holanda essa semana aconteceu uma fatalidade com uma brasileira, a Patrícia de Oliveira Santos. Ela tinha 32 anos, você está vendo a foto dela. E ela, infelizmente, ela foi encontrada morta no apartamento ao lado do bebê dela. O bebê tinha coisa de 6 meses. Os dois foram encontrados mortos. E ela não era casada com um holandês, eles estavam juntos há 3 anos. É o Dennis Van, ela tinha 32 anos, o Dennis 48, ela morava na cidade de Diemen, na Holanda. E as pessoas não entenderam, né? E o Dennis, o esposo, quer dizer, o companheiro, porque eles não são casados oficialmente, ele está preso, porque ele está respondendo porque as autoridades, a polícia na Holanda sentiu algumas contradições no depoimento dele e pode ser que ele seja o autor dos crimes, quer dizer, isso é uma suposição. E lembrando que a Patrícia, ela é de Fortaleza, de uma família muito simples, e ela conheceu o Deni porque ele ia com frequência em Fortaleza, e era o sonho dela, e ela tinha um sonho, os amigos revelaram que ela queria exatamente se casar com o Dennis, se legalizar no país, né? Quer dizer, e dar uma condição melhor para a família. Isso, infelizmente, não aconteceu. É o que a gente coloca que são aqueles sonhos, né, que mergulham na escuridão. Logicamente, se propõe uma coisa e as fatalidades, as coisas mudam, como mudou exatamente na vida dessa brasileira. A gente vai chamar o nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, e lembrando que a gente vai mostrar um vídeo do Roberto Trevisan, ele gravou na Times Square, aquela famosa caneta azul, a febre já está passando, mas ele gravou em inglês, e a gente mostra para você daqui a pouco, até já. Esse é o programa Mundo Afora. Eu queria agradecer ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, que há mais de 40 anos vestem Poços de Caldas nos principais eventos corporativos, festas de casamento, e que veste o apresentador. Lembrando que o Toque de Classe fica na rua Capivari 87, está aí no GC. O telefone é 3721-1027. Um abraço aí às meninas do Toque de Classe, que estão sempre atentas ali, sempre deixando as pessoas elegantes. Então, um abraço a todas vocês. E a gente continuando aqui, eu queria falar do meu blog. O blog, você pode acessar o blog, é walteralvarenga.com. Aí traz a matéria sobre o Chile, que a gente acabou de falar, com essas balas de borrachas que estão cegando as pessoas, o Donald Trump, que entra para uma situação bem complexa, né? E aí falando também a história completa da brasileira. Então, e a gente nessa campanha de ajuda a todo o pessoal aí, as crianças de Moçambique, que eles estão num campo de refugiados, você está vendo aí. E lembrando que nós aí do blog agradecemos aí o carinho, né, e a atenção das pessoas, que o blog já passou de 1.600.000 acessos. Então nós agradecemos essas pessoas que têm acompanhado as notícias, pontuado, e a gente vai mostrando aí para você tudo o que acontece nesse complexo mundo dos imigrantes, porque não é fácil, viu, Migote? Você vê o imigrante, ele está... Ontem mesmo eu recebi um telefonema
de uma brasileira aí nos Estados Unidos, e ela estava exatamente com essa insegurança, porque ela está dentro do prazo de direção no Brasil, ou seja, ela foi visitar a filha, ela dirige, está com o passaporte, tem autorização de 6 meses de permanência no país, e a dúvida dela se ela podia dirigir. Aí, no caso, pode. Você pode, por exemplo, no tempo de permanência no país, 6 meses, você pode usar a sua habilitação, você tem uma autorização. Passou 6 meses, aí não pode dirigir mais, aí está ilegal no país. Então, quer dizer, você usa o passaporte e a sua identificação. Antes de viajar, você vai na autoescola, pega uma autorização em inglês, está lá e você mostra caso você for parado pela polícia rodoviária nas rodovias, que não é fácil ali, né, nos Estados Unidos. Passou do limite de velocidade, a polícia aparece mesmo, né, Migoti? Com certeza. Então, é uma situação extremamente delicada para quem está no país, então tem que estar muito atento em relação a isso. Mas eu acho que a gente já pode mostrar agora, depois a gente vai comentar sobre política, para dar um... O Roberto Trevisan, ele gravou um vídeo lá nos Estados Unidos, viu, Adriano, a gente vai colocar o vídeo, mas só explicar o vídeo primeiro, antes de a gente colocar. Ele gravou esse vídeo, ele gravou lá na Times Square, e ele faz uma... Porque no Brasil, aquela caneta azul já está passando, já está terminando, foi uma febre da caneta azul, e o Roberto Trevisan, ele gravou esse vídeo lá na Times Square, só que ele fez uma versão em inglês, fez essa versão em inglês, e ele mandou o vídeo aqui para a gente, vai mostrar uma parte desse vídeo, que o caneta azul fica Blue Pen. Então ele reuniu alguns artistas de rua, é um vídeo hilário, né? Então ele fez uma homenagem ao compositor desse vídeo, e ele mandou para a gente, eu não sei se está no ponto, vamos mostrar o vídeo então, vamos ver o Roberto Trevisan aí na Times Square cantando Blue Pen. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Pen, pen, blue, blue pen is marked with my handwriting. Blue pen, pen, blue, blue pen is marked with my handwriting. Every day when I go to the school, with my yellow and my blue pen, I lost my pen and I ask anyone who found bring me back. Blue pen, pen, blue, blue pen is marked with my handwriting. Blue pen, pen, blue, blue pen is marked with my handwriting. And my teacher keep fighting with me just because I lost my pen. There's no fighting anymore, teacher will buy a brand new one. Blue pen, pen, blue, blue pen is marked with my handwriting. Blue pen, pen, blue, blue pen is marked with my hand. Aí você viu o Roberto Trevisan gravou a caneta azul, um abraço aí ao Roberto, né? Quer dizer, fez uma homenagem ao compositor da música, que eu nem sei quem é esse compositor, mas ele aí virou febre aí no Brasil, chegou nos Estados Unidos, e são coisas que acontecem, a gente mostrando para você. Bom, a gente voltando a falar com o Migoti que está aqui no estúdio. Agora, Migoti, a gente falou dos Estados Unidos, nós falamos do Chile, e agora a Bolívia, o país vizinho também, que o Evo Morales... Olha, as pessoas falam que não, mas foi um golpe. Com certeza, e não é nem um comentário, não é nem uma posição política, mas basta você observar, porque realmente ele foi deposto do cargo, né? O Said, ele está exilado no México, o México deu exílio ao Evo Morales, e assumiu, né, uma nova... Ela era... senadora, é uma senadora, ela assumiu agora o Chile, ela é a presidente do país, né, já reuniu, já nomeou seu staff, você está vendo aí, é a ex-senadora Jeanine Áñez, e ela já nomeou seu staff, já está colocando ordem no país, e ela disse que vai devolver ao país
o que o país merece. Mas pela Constituição da Bolívia, eu acho que é ilegal ela assumir como presidente, porque ela não está na linha sucessória para ser a presidente do país. Então, eu vejo com estranheza, quer dizer, na verdade, isso define que realmente é um golpe, porque ela, como uma senadora, perante a Constituição da Bolívia, ela não poderia assumir a presidência do país, mas, no entanto, ela se autoproclamou como presidente da Bolívia. Como que você vê isso? Está errado, né? Por exemplo, pela Constituição, está incorreto ela assumir como presidente. A resposta curta é que sim, pela Constituição está correta. Agora, vamos entender o contexto como um todo. Primeiro, eu também concordo de que sim, houve um golpe. Evo Morales foi convidado a renunciar pelas Forças Armadas, e as Forças Armadas romperam com o então presidente Evo Morales, mas vamos entender um contexto, alguns passos atrás. Primeiro, Evo Morales já havia sinalizado que queria modificar a Constituição para se perpetuar no poder por mais um mandato, ele já havia feito isso uma vez. Então, se olharmos de uma maneira mais macro na situação, Evo Morales vai contra a Constituição no momento que ele tenta e consegue uma reeleição, e aí, ao invés de, como um grande estadista deveria fazer, formar a próxima geração, para que a próxima geração esteja capaz de continuar a agenda do então presidente, independente do partido político dele, ele resolve de que não, somente ele, a pessoa física que tem as condições de liderar o país. Isso é uma ignorância de tamanho imenso. Devido a essas condições, acontece na Bolívia uma eleição que é amplamente questionada ao mínimo pela comunidade internacional. Então a comunidade internacional, os monitores internacionais que, por exemplo, observaram as nossas eleições aqui e garantiram que nós tivemos eleições justas, eleições transparentes, sem interferências, não fizeram o mesmo na Bolívia. E aí o Evo Morales tenta se propagar no poder de uma maneira ilegítima ao visto da comunidade internacional, e as Forças Armadas se sentem numa situação onde não tem mais o que fazer, rompem com o presidente e ele renuncia. Juntamente com ele, quem renunciou também foi o vice-presidente, que seria o primeiro na linha sucessória. E depois disso, a Constituição boliviana, eu não sou especialista em Constituição boliviana, mas pelo que eu pude averiguar nos últimos dias, cabe ao presidente do Senado assumir a presidência, mas o presidente do Senado também não quis assumir a presidência e renunciou. E aí, nesse caso, um segundo presidente do Senado, o primeiro vice-presidente do Senado, não quis também assumir, e a senadora Agnès, de uma maneira voluntária, decide se autoproclamar presidente. Na Constituição não estabelece a linha sucessória até esse nível. E mesmo porque a sessão estava vazia quando ela assumiu, Exato. E não tinha quórum para isso. Exato. Então, quer dizer, foi uma atitude dela totalmente improcedente, e ela já alegou que se o Evo Morales voltar à Bolívia, ele vai ser preso, ele vai ter que se justificar. Ele também errou, porque o Evo Morales ele mudou a Constituição da Bolívia. Ele colocou o mandato de um presidente para 5 anos, depois trocar. Então, ele foi o primeiro mandato, 5 anos. Depois, ele deu um jeitinho lá, mais 5 anos ele ficou. Foi o terceiro mandato, quer dizer, ele estava tentando o quarto. Quer dizer, ele burlou a Constituição. Quer dizer, Com certeza. Não é um presidente correto. Então, quer dizer, ele foi um presidente que realmente ele fez manobras, né, com o poder. Tanto é que o povo não aceitou. Quando foi feito o que o povo achava, e o povo recuou, e logicamente perceberam que as eleições foram eleições fraudulentas, não batiam, e você vê que ele nem resistiu, ele simplesmente deixou o cargo, fez a renúncia, falou abertamente em rede nacional, mas o Evo Morales também ele errou. Quer dizer, ele tinha que cumprir um mandato de 5 anos, ele ficou 15 anos e estava pleiteando mais um 4º mandato. Quer dizer, a própria Constituição, que ele foi modificada por ele enquanto presidente, ele tentou burlar a própria Constituição. Quer dizer, erro por todos os lados. Então, quer dizer, isso não ia acabar de uma forma democrática, né? Logicamente,
o exército entrou, se recuou e foi feito, logicamente, esse golpe para que, então, a senadora assumisse. E aí, Walter, eu me lembro de uma das grandes lições que eu aprendi com a minha mãe. Um erro não justifica o outro. Evo Morales errou? Errou. Se proclamou no poder mais do que deveria? Com certeza. Mas não justifica um rompimento das Forças Armadas e também não justifica uma senadora da minoria se autoproclamar presidente dentro de uma sessão que não havia quórum. Então, qualquer legalista que não esteja dentro do calor do momento iria apontar que esse não era o caminho. Qual seria o caminho? É uma ótima pergunta. Somente os especialistas em Constituição boliviana conseguiriam nos apontar. Mas o que a gente consegue fazer é criticar o que aconteceu. E o que aconteceu também não foi certo. Reforço novamente, Evo Morales cometeu alguns erros e esses erros não necessariamente justificam o erro do golpe militar. A Bolívia agora se encontra numa situação volátil, onde ela precisa, primeiro, garantir a paz e a ordem, para depois uma reconstrução da democracia. E a oposição precisa aprender que não é perdendo nas vias democráticas que você consegue chegar ao poder. Você tem que caminhar dentro da legalidade. Pois é, deixando a Bolívia, voltando aos Estados Unidos, nós vamos para a Holanda, onde os brasileiros na Holanda estão muito preocupados, os brasileiros que ainda não têm documentos, porque na Holanda, desculpe, em Orlando, na Flórida. Então, os brasileiros lá da Flórida, conversei com algumas pessoas ontem, pessoas que não têm documentos, estão no país, aplicaram para ter o Green Card, logicamente não aconteceu ainda, a situação está complexa, o Trump agora sofrendo impeachment, quer dizer, toda essa situação, então paralisou tudo. Na questão de imigração ficou paralisada, então quem aplicou para o Green Card, quem estava na fila de espera vai ter que esperar, e o próximo ano, 2020, é um ano de eleições no país, quer dizer, isso só vai se resolver lá para 2021, 22, 23 e olhe lá. Então essas pessoas que estão na berlinda, ou seja, com a falta de documento, não podem sair porque a polícia de imigração, lá o ICE, lá em Orlando, eles estão entrando em ônibus, eles estão indo nos trabalhos, e se tornou uma verdadeira caça às bruxas lá na Flórida. A situação é crítica por lá e as pessoas estão com receio de ir para as rodovias, para dirigir, para ir para o trabalho, porque no próprio trabalho eles estão checando, né, fazendo essa vistoria se tem algum imigrante sem documentos. E outro detalhe também, viu, Migote, que foi descoberto, isso veio lá de Orlando ontem, que a própria polícia de imigração, lá na Flórida, ela está criando perfil falso no Facebook. Então, esse perfil para tentar se aproximar das pessoas, logicamente, buscando dados, né, informações que possam comprometer esses brasileiros. Quer dizer, é uma atitude que, logicamente, é incorreta, porque, na verdade, o Facebook, e o próprio Facebook, ele recuou, diz que não, os perfis, eles as pessoas têm autonomia de entrar no Facebook. Então, agora, para saber quem é quem, lá na Flórida, se você está conversando ou não com policiais de imigração, está todo mundo com medo, porque quando vem aquele convite, alguém pedindo para entrar no seu grupo, as pessoas estão com receio. Porque será que seria um oficial de imigração? Quer dizer, isso fica muito complicado, né, Migote? Com certeza. E aí o lado oficial, a polícia, o governo, eles não podem usar das mesmas táticas de que o crime usa. Criar perfil, uma força de polícia, criar perfil falso para conseguir investigar a questão de imigrantes, isso é um absurdo. A força de polícia tem que ela detém o monopólio sobre o uso da força justamente porque ela caminha extremamente dentro da legalidade. Criar um perfil falso é falsidade ideológica, isso é um absurdo. Pois é, a gente está chegando no final do programa da Fora, espero que você tenha gostado do programa. E lembrando que você pode entrar no meu blog lá, walteralvarenga.com, está uma matéria sobre as crianças que estão em Moçambique, 140 crianças refugiadas, precisam dessa ajuda. O blog, o programa Mundo Afora, a gente está unidos para ajudar essas 140 crianças lá na África. A gente está fazendo uma campanha, outros brasileiros também
vão entrar nessa campanha e a gente vai divulgando aqui ao longo dos programas para ajudar, porque essas crianças estão sem os pais, sem remédio, sem brinquedo e um futuro ameaçado. Não tem mais tempo. Evandro Migotti, obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, Walter. Um grande abraço ao pessoal de casa, ao pessoal da TV Posse, especialmente para você. Pois é, agradecendo a nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves, que está aqui, né? Nosso estúdio, está acompanhando, o Adriano Aranda ali monitorando todos os imigrantes, o Vitor Imessi, a supervisão do nosso diretor, o Marco Guedes. É isso aí, gente. Esse é o programa Mundo Afora. Amanhã tem reprise e a gente volta na próxima semana falando desse complexo mundo da imigração. Um abraço a você. Até lá. Tchau.